Laboratório das Ciências Humanas, professores Andrea e Júlio. Eu sou o aluno Johan Garcia, do primeiro ano A. Hoje é dia 14 de julho de 2020. Escola Guiomar de Almeida Peixoto. E hoje nós iremos falar sobre as relações de trabalho e as relações sociais. O trabalho é a atividade por meio da qual o ser humano produz sua própria existência. Essa afirmação condiz com a definição dada por Karl Marx quanto ao que seria o trabalho. A ideia não é que o ser humano exista em função do trabalho, mas é por meio dele que produz os meios para manter-se vivo. Dito isso, o impacto do trabalho e do contexto exercem grande influência na construção do sujeito. Assim, existem áreas do conhecimento dedicadas apenas a estudar as diferentes formas em que se constituem as relações de trabalho em seus desdobramentos na vida de cada um de nós. Ou seja, o trabalho é o meio pelo qual o ser humano consegue existir, consegue sobreviver, consegue alcançar objetivos que ele tanto sonhou, tanto quis alcançar. Agora, uma definição importante, algo que é importante nós ressaltarmos, é que o ser humano ele não precisa viver em função do trabalho. O trabalho é que é um elemento usado pelo ser humano para sua própria existência. O que acontece quando o ser humano vive em função do trabalho? O ser humano passa a ocupar a mente somente com coisas interessadas ao seu trabalho, que são voltadas para o seu trabalho, e isso o prejudica bastante. Prejudica no espaço familiar, porque não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a esposa, não tem tempo para os pais, e etc, etc. E ainda traz um grande prejuízo na saúde desse indivíduo, tanto no mau funcionamento do organismo, no mau funcionamento psicológico, e etc, etc, e outros meios pelo qual isso pode atingi-lo. Agora, as qualidades que nós podemos encontrar no trabalho. Número 1, nós podemos encontrar autoconfiança. Número 2, a vontade de aprender. Número 3, flexibilidade. Número 4, automotivação. Então, todas essas 4 partes são muito interessantes para um indivíduo que vive dentro de um espaço de trabalho. Ele tem vontade de aprender com os meios pelo qual ele é circulado, ele tem flexibilidade e ainda tem a motivação própria, que é quando, por exemplo, ele quer alcançar algum objetivo, ele quer comprar, vamos supor, um carro, e ele tem aquela motivação de ir trabalhar, alcançar aquele preço, aquele valor, passar por inúmeras dificuldades para que ele possa alcançar esse objetivo. Agora nós vamos falar da má qualidade no trabalho, e com isso nós vamos abordar alguns temas históricos. Nós vemos em alguns trabalhos antigos uma falta de qualidade, como por exemplo em alguns trabalhos industriais, naquela época ali da Revolução Industrial e etc. Grande exposição a doenças e trabalhos muito arriscados com respeito à exposição a máquinas. Então nós vemos, por exemplo, ali, quando eu cito esse texto, eu cito ali naquela parte da Revolução Industrial, onde as pessoas tinham uma má qualidade no trabalho, tinham um grande risco de acidente, e etc, etc. Grande exposição a doenças e outras coisas más. Agora, outra coisa que também é importante nós ressaltarmos é com respeito ao trabalho infantil, né? Que é algo totalmente ilegal, onde o indivíduo, os pais, ou então os parentes daquela determinada criança vai e coloca aquela criança para trabalhar antes do tempo, sem que a criança tenha contato com a educação, contato com brincadeiras, ou seja, sem que o seu tempo seja bem administrado e bem dividido. Isso se encaixa dentro das desigualdades no ambiente de trabalho. Mais uma coisa que também se encaixa na desigualdade: sem limite para o tempo. Por exemplo, uma pessoa tem um determinado empregado e aquele empregado tem um tempo de ficar até às 18 horas. E o seu chefe, não é, o seu patrão, coloca além do limite para que ele possa ficar trabalhando dentro daquela casa.
Vamos supor, coloca até 19 horas, sendo que seu limite é até às 18 horas. Isso se encaixa dentro de uma desigualdade no ambiente de trabalho. Questões financeiras também se encaixam na desigualdade no ambiente de trabalho. E etc, etc. E além disso, ainda podemos citar o trabalho escravo, onde o indivíduo não tem uma boa recompensa, não contém recompensa pelo esforço que foi feito em um determinado período. Então, tudo isso envolve a questão falando sobre o trabalho. Então, mais uma vez reforçando, o trabalho ele tem que ter boa qualidade, o trabalho ele tem que ser bem desenvolvido, o trabalho ele não pode ser feito de maneira desigual. Sendo assim, o indivíduo tem que aprender a ter um controle próprio, um domínio psicológico, para que possa utilizar o trabalho como um elemento para sua subsistência e para que não viva a sua vida toda em função do trabalho, focando somente no trabalho, tirando prioridades a outras coisas, como por exemplo o espaço familiar, casamento e até a sua saúde própria, como por exemplo prejuízo mental, que o indivíduo pode sofrer prejuízos psicológicos, vivendo em função do trabalho, mau funcionamento do organismo, noites mal dormidas e etc, etc. Então, tudo isso são temas que envolvem a questão do trabalho.